Todos nós já passamos ou passaremos um dia por um tempo de sofrimento agudo na vida. Esse sofrimento que testa a nossa fé é chamado na Bíblia por provação. Fique comigo nos próximos minutos, eu quero conversar com você sobre como atravessar as provações da vida. Bem-vindo ao podcast da AV Toledo, é uma alegria ter você aqui conosco. Nosso propósito é transmitir um conteúdo edificante, a nossa missão é levar as pessoas à liberdade através do conhecimento da verdade. Você pode compartilhar esse link com muita gente que pode ouvir essa mensagem. Nós também estamos aí nas plataformas de áudio, você pode estar nos ouvindo aí também, é uma alegria ter vocês aqui nesse podcast. Nós vamos falar hoje sobre como atravessar as provações da vida, os tempos de dificuldade que passamos e que testam a nossa fé. O texto que nós vamos refletir está em Tiago, capítulo 1, versículos de 2 a 4, que diz assim: Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O ser humano, diferente dos animais, o gato, por exemplo, ele não nasce sabendo viver, né? Todos os animais nascem com um instinto de vida e sobrevivência. O ser humano, ele aprende a viver enquanto vive. E nós aprendemos a viver de acordo com o enfrentamento de situações difíceis que passamos em nossa vida. Assim como na nossa vida, no nosso cotidiano, é importante atravessar por momentos difíceis para que desses momentos nós possamos aprender a viver. Assim também, quando nós nascemos em Cristo, a nossa fé precisa ser provada e nós precisamos, então, passar por várias provações para que nós possamos aprender a viver dependentes do Espírito Santo, ouvindo a sua voz e tendo uma vida cristã madura. E Tiago nos ensina como viver, como atravessar os momentos de dor, os momentos de dificuldade, os momentos de prova. São sofrimentos que se apresentam até nós de diversas formas. É a dor da perda de um amigo, de um familiar, de um parente, de alguém que nós amamos. É uma enfermidade física ou uma enfermidade da alma, a depressão, a ansiedade, perdas financeiras, enfim, várias são as formas pelas quais nós passamos pelo sofrimento que testa a nossa fé. E não saber o que fazer nesses momentos pode prejudicar a sua caminhada com Cristo. Eu quero ajudar você a atravessar os seus momentos de prova, baseado no texto de Tiago. E ele começa dizendo: considere motivo de grande alegria passarem por provações. A primeira coisa que nós precisamos aprender aqui é reconfigurar a nossa mente e enxergar as provações com um novo prisma, enxergar as dificuldades a partir de um novo olhar. Normalmente nós aprendemos assim a enxergar para as dificuldades de maneira pura e simples. Nós olhamos apenas para a dificuldade e encontramos ali problema que nos leva à tristeza, a decepções e a angústias. Mas Tiago diz assim, olha, considerem motivo de grande alegria passar por provações. Por quê? Por que nós podemos nos alegrar ao passar por provações? Porque a provação produz. A provação produz. Tiago começa nos ensinando, olha, olhem com outros olhos para as dificuldades. Olhem com um novo prisma para as dificuldades. E ele vai dizer, porque a tribulação, porque as provações, elas produzem. A prova tem o propósito de produzir algo. Se você estuda,
está fazendo uma faculdade, algum curso, quando você é submetido a uma prova, o propósito da prova é fazer você extrair o conhecimento que você adquiriu. Nós, quando olhamos para o suco de uva, sabemos que ele passou por uma prova, ele passou por um processo, ele passou por um processamento até que ele se tornasse o suco. O azeite de oliva, para que ele se torne azeite, ele precisa passar por pressão, ele precisa passar por uma prova, por um processo. Assim como a uva é esmagada e produz o suco, produz o vinho, a ideia é que a provação produza algo. Assim como você espreme uma laranja e você extrai dela o suco, quando nós somos esmagados, quando nós passamos pelas provações, essa provação ela tem o propósito de extrair o melhor de nós, de extrair algo bom de nós. Então nós olhamos para a provação com outros olhos. Por quê? Porque a provação produz. E Tiago já vai responder qual que é o suco da provação. Qual é o que se extrai de um tempo de dificuldade? E ele vai dizer que nós aprendemos a perseverança através da provação. Ele diz que as nossas provações produzem esperança. O que significa esperança? Aliás, perseverança. Perseverança é a capacidade de nós não desistirmos. É a capacidade de nós não desanimarmos e abandonarmos a fé. Perseverança revela resiliência, a capacidade de suportar provas e provações e permanecer com a fé inabalável. E nós precisamos, para amadurecer e para demonstrar uma fé sólida, ser perseverantes na caminhada. O problema é que a nossa geração ela não foi ensinada a lidar com provações. Uma criança, quando ela está chorando, o que muitos pais dizem? Não chore. Quando uma criança está triste, o que os pais dizem? Não fique triste. E aí, normalmente, os pais já compensam a tristeza do filho por alguma coisa. Então, ao invés de levar as crianças, os filhos, a lidarem com os conflitos desde criança, os pais compensam a dor com alguma outra coisa. E o que acontece nesse processo? Nós vamos ensinando os nossos filhos a não lidarem com as dificuldades da vida. E nós vamos construindo uma geração de adultos que na primeira dificuldade desiste do casamento, que na primeira frustração abandona a comunhão, que no primeiro problema, no primeiro revés da vida, abandona a fé. Agora eu quero dizer para você que é necessário que as provas venham para que a sua fé seja provada. Quando minha filha diz assim, olha pai, eu estou triste, eu não digo para ela, não fique triste. Eu pergunto a ela, por que você está triste? E vou ajudando ela desde pequena a lidar com as suas emoções. Quando ela diz, pai, estou entediada, eu digo, o tédio faz parte da vida, minha filha. O que eu estou fazendo? Ao invés de eu querer privar ela daquilo que a vida é, eu vou ensinar ela a lidar com a vida da forma que a vida se apresenta para nós. Para que ela possa se tornar alguém que na dificuldade saiba reagir, ao invés de desistir. Por isso que Tiago diz, olha, a provação ela é educativa. Ela ensina você a ser perseverante, resiliente e desenvolver a capacidade de não desistir. Portanto, a última coisa que nós vamos pensar em um momento de prova é desistir da fé, desistir da família, desistir da comunhão da igreja, desistir de um relacionamento com Jesus. Então, nós olhamos para a provação com alegria porque ela produz, e o suco da provação é a perseverança, é a capacidade de resiliência e de não desistir. Ele vai dizer que se a nossa ação for completa, ou seja, se nós perseverarmos com corpo, alma e espírito, se esta perseverança for completa, o que acontece é que nós vamos nos tornando perfeitos, nós vamos sendo aperfeiçoados. E esse é o segundo suco da provação.
A provação nos aperfeiçoa, ela nos desenvolve. E desenvolver é tirar do velcro, é tirar a obscuridade, trazer para fora aquilo que está lá dentro. E a provação, ela nos desenvolve, ela nos ajuda a crescer. E a Bíblia ainda vai dizer que nós não seremos em nada deficientes. Em outra tradução vai dizer assim que nós não teremos falta de nenhuma virtude. Ou seja, na provação, nós vamos ser aperfeiçoados. E as virtudes que nos faltam são acrescentadas e agregadas à nossa vida. Costumo pensar que a aprovação é como a terceira mão de tinta. Você pinta uma parede e aí você passa a primeira mão, você já vê uma mudança no ambiente. Você passa a segunda mão e você praticamente enxerga aquele ambiente transformado. Mas você de perto consegue ainda enxergar as imperfeições. Você vê que precisa de acabamento. Você vê que aquele ambiente ele pode ser muito melhor do que ele já é. E aí vem a mão de aperfeiçoamento. O sofrimento, a dor, a dificuldade, a provação nos ajuda a dar essa última mão de tinta e a transformar o ambiente interior da nossa alma e nos dar aquilo que nos falta. Você já viu alguém que passou por um tempo de dificuldade? Uma pessoa arrogante, uma pessoa prepotente. Ela passa por um tempo de provação, um tempo de dificuldade e ela sai daquele período com o coração humilde. Quando alguém com falta de sabedoria passa pela prova, ele aprende a importância da sabedoria, ele busca a sabedoria e o tolo se torna sábio. Alguém que fala demais, aí passa por um tempo de luta, de provação, de dificuldade, ele aprende a pensar antes de falar. Ou seja, as provações, as dificuldades, elas nos aperfeiçoam e elas nos tornam pessoas melhores do que nós já somos. Ao passar pelas provas da vida, pergunte ao Senhor o que lhe falta, o que o Senhor quer acrescentar à sua vida e o quanto você pode melhorar com a prova que você está passando. Lembrando que a ideia de Deus, ao nos levar para uma prova, não é nos levar a um tempo apenas de sofrimento, mas é que aquela pressão e que aquele processo de esmagar possa extrair de nós perseverança e aperfeiçoamento. Eu quero terminar com uma frase de Spurgeon que diz assim, que muitos homens, eles devem a grandeza de suas vidas às dificuldades que eles passaram. Ou seja, aquilo que nós somos é formado nos momentos mais difíceis da vida. Portanto, se você está passando por uma prova, mude a sua maneira de enxergar. Olhe por um novo prisma. Aliás, se alegre por passar pelas provações, porque elas vão extrair de você perseverança e aperfeiçoamento. E assim, nós vamos crescer e amadurecer em fé. Como diz também Paulo aos Coríntios, que as provações deste tempo presente não se comparam com a glória que há de vir. E elas já estão produzindo em nós um peso de glória eterna. Que assim seja sobre a sua vida, hoje e para sempre. Deus te abençoe.